Ondas espirraram na lateral de um majestoso navio de guerra, mas não vacilaram de modo algum. Ergueu-se como uma montanha ou um recife, enfrentando o vento e as ondas, avançando para as profundezas dos mares exteriores. O navio estava voando a bandeira de uma caveira escarlate e adaga. Numerosos outros seguiram atrás dele, com canhões ferozes e incontáveis piratas a bordo. Até mesmo o maior grupo de comerciantes estaria assustado com essa visão. Esta frota era a dos Tigres Escarlates, a organização que controlava os mares exteriores de Dambrat. Os Tigres Escarlates tinham os melhores dos melhores, com mais de 100 grandes navios de guerra e mais de 5.000 homens. Com suas várias expansões, os Tigres Escarlates pareciam ter mordido mais do que podiam mastigar. No entanto, com Tiff e as outras elites que se uniram do norte, formou-se uma poderosa frota pirata que rivalizava com a marinha imperial. Eu nunca esperei que o Império Nativo realmente existisse. Isabel estava na proa do Tigre Escarlate, sua lendária espada do dragão vermelho pendurada em sua cintura. Ela emitiu uma fraca aura dracônica, seus olhos sanguinários olhando fixamente no horizonte. A lembrança de seu tempo na Ilha dos Pesadelos ainda estava fresca em sua mente. Ela fora ridicularizada pelos nativos de lá e agora obtivera informações sobre seu império através de repetidos ataques a tribos nativas. Tendo determinado sua localização, ela planejava causar um grande golpe. Mas nunca pensei que a prima Leilin concordasse com isso. Ele mesmo veio para cá. Isabel olhou na direção do navio, parecendo séria. Isso é por fé, para se tornar um deus. Um deus vai nascer da nossa família? No passado, Isabel não tinha coragem de pensar em uma blasfêmia tão flagrante. No entanto, as coisas eram diferentes agora. Leilin havia realizado milagres após milagres, cimentando a confiança de sua prima nele. Além disso, Isabel conseguira sentir o poder da divindade no corpo de Leilin. Meu primo vai se tornar um deus com sucesso. Todos os que estão em seu caminho serão mortos, independentemente de sua identidade. Isabel pegou o cabo de sua espada, sua mente preparada. A atmosfera sombria fez todos os piratas ao redor tremerem de medo enquanto olhavam para seu líder. Uma vez que ela se tornou um Dragon Warlock, Isabel havia suprimido completamente a demonização de seu corpo. O Mystic Might do Rei Dragão permitira que ela atravessasse o limiar do lendário reino. Seu título nos mares exteriores havia mudado. Ela não era mais a feiticeira escarlate, e sim a filha do dragão vermelho. Junto com Leilin, ela era uma das duas principais forças encarregadas dos mares exteriores, em uma superfície e a outra nas sombras. Todas as outras organizações sabiam de seus antecedentes e estavam obviamente com medo. Leilin podia sentir a convicção de Isabel. Sentado em silêncio no quarto do capitão, ele não pôde deixar de rir. Uma convicção se formou por amor. Leilin acenou com a cabeça ao sentir uma corda extremamente grossa do destino. Aprendendo sobre suas ambições de divindade que já havia obtido um fio de divindade, Isabel se tornara uma das adoradoras de Leilin. Ela até começou a espalhar a fé do deus serpente alado Kukulkan entre os piratas, e mesmo que Leilin não fosse páreo para os deuses das tempestades ou coisas do gênero, seus métodos fizeram com que uma parte dos piratas mudasse sua fé. O que mais surpreendeu Leilin foi que a fé de Isabel por ele era extremamente firme e zelosa. Embora ligeiramente, era ainda mais resistente que a de Tiff. Leilin sabia com certeza que, se ele se tornasse um deus, ela seria uma devota seguidora dele. Leilin sentiu a fé dos outros piratas e só pôde sorrir ironicamente. Eu tenho sorte de ter um com uma convicção tão firme quanto ela. Embora Isabel estivesse fazendo tudo o que podia para ajudá-lo, Leilin ainda era apenas um ser divino. Ele só podia responder às orações de seus seguidores, não lhes conceder magias divinas. Ele não era competitivo com os verdadeiros deuses, nem mesmo falsos deuses, semideuses ou demônios.
Os adoradores eram brilhantes, afinal de contas. Porque eles investiriam esforço em alguém que não pudesse dar nada a eles? Se não fosse Isabel usando sua posição e fazendo tudo o que estivesse em seu poder para promover essa fé, a religião da serpente alada Deus teria fracassado terrivelmente. Preciso dar aos meus devotos alguns benefícios reais o mais rápido possível. Eu deveria me tornar um semideus e conceder-lhes magias divinas, mas também precisarei dar-lhes uma compensação material. Este é o princípio da troca igual. Leilin de repente teve uma revelação. O caminho da fé no mundo dos deuses ainda seguia os princípios dos magos de troca igual. Os adoradores proveram sua fé e, em troca, o Deus prometeu receber suas almas após a morte, levando-as ao seu reino divino. Eles também forneceriam abrigo, magias divinas e outras coisas. Em essência, o fio da fé era um contrato entre Deus e homem. É claro que mesmo o conceito de troca igual dos magos não exigia que as coisas negociadas fossem de igual valor objetivamente. As duas partes apenas tiveram que encontrar os itens negociados que valiosos. Esse conceito permitiu que os deuses pagassem menos do que os seus adoradores ofereciam. Esta foi a única maneira de acumular força divina e aumentar seu poder. Infelizmente, nos dias de hoje as igrejas estavam se tornando mais competitivas. Os deuses tinham que dar mais quantias para obter mais e melhores seguidores. Essa competição interna causou um consumo desnecessário de força divina. Além disso, havia diabos e demônios roubando sua comida. Esta é a tristeza dos deuses. Como seus fundamentos estão com os mortais, eles nunca podem abandonar a fé no plano material primordial. Deuses cuja fé foi perdida gradualmente desaparecerão, e sua eternidade é apenas uma visão rosada e irrealista. Leilin suspirou. Embora esse caminho fosse poderoso, era tão limitante que não valia a pena mergulhar nele. Este corpo era apenas um clone, enquanto o original percorria o caminho dos antigos Warlocks. Isso nunca mudou. Essa foi a força que realmente pertencia a ele, e Leilin sabia disso muito bem. É claro que o caminho da fé era o mais compatível com as regras do mundo dos deuses, e havia muitas áreas das quais ele podia aprender. Clone como ele era, este Leilin não hesitou em sua tentativa de divindade. Depois de ponderar o contrato entre deuses e humanos, Leilin se concentrou em outros assuntos. Mas, mesmo eu não esperava que, assim como eu estava tentando encontrar um lugar para expandir minha fé e compreender o domínio do massacre, o Império Nativo surgiu de repente. Poderia a força de origem do mundo estar me ajudando na esperança que eu tenho sucesso? Que tipo de piada é essa? Ele originalmente planejou conquistar outro território para impulsionar seu relacionamento com seus adoradores, compreendendo o domínio do massacre e disseminando sua fé. As informações sobre o Império Nativo foram uma grande surpresa. Embora houvesse lendas e rumores sobre o Império Nativo nos mares exteriores, Isabel encontrara agora uma série de rotas marítimas seguras. Parecia muita coincidência. Então Leilin sentiu o cheiro de algo suspeito. Para os conscientes dos deuses, um mago como ele era um intruso e seu arqui-inimigo. Por que eles tentariam ajudá-lo? Seria mais normal se ele estivesse sendo caçado. O que é com esta situação? Será que o mundo me tratará como um nativo completo depois da reencarnação e está tentando me colocar de lado? Ou é em um sono tão profundo que não reage mais aos assuntos do mundo? Talvez isso seja para equilibrar o poder. Os objetivos dos deuses se desviaram do da vontade mundial, e eles estão traindo isso. Numerosas possibilidades surgiram na mente de Leilin e foram simuladas pelo AI-chip para encontrar quaisquer alterações possíveis no futuro. Há muitas mudanças no futuro. Mas não posso errar ao agarrar o presente depois de planejar por um longo tempo. Leilin suspirou. Seja o que for, ocupar o Império Nativo e compreender o domínio do massacre em meio ao constante massacre é fundamental. Eu preciso espalhar minha fé depois também. Com esse pensamento, Leilin enviou um chamado divino.
Mestre, um momento depois, a figura de Tiff emergiu das sombras sem um som ou qualquer vestígio de ondulações de energia. Você conheceu Isabel? Você vai trabalhar com ela no futuro e espalhar a fé de mim no Império Nativo. Um raio de ouro brilhou em seus olhos. Eu a vi. Se o mestre já tiver tal poder nos mares exteriores, o Império Nativo não será um problema para você, Tiff falou com reverência. Ele estava realmente surpreso que Lei Lin tinha um feiticeiro lendário sob ele, e bastante aliviado. Obviamente, ele não se atreveu a ser negligente quando se tratava das ordens divinas de Lei Lin. Observando a figura de Tiff desaparecer, Lei Lin acenou para dentro. A retirada de Tiff do norte tinha ido muito bem. Enquanto ele havia perdido alguns ajudantes no processo, eles eram poderes externos que não conheciam seus verdadeiros segredos. O grupo de acólitos que Lei Lin conseguiu com mais sucesso alcançou os mares exteriores, dando a Lei Lin a confiança para declarar guerra ao Império Nativo. Afinal, a fé poderia fornecer efeitos inimagináveis quando alguém estivesse invadindo e ocupando outro território. Esta guerra pode ser considerada uma seleção e treinamento para os sacerdotes. Com a previsão de Lei Lin, ele definitivamente seria capaz de descobrir um grande número de pessoas que formariam as bases sólidas para Rish no futuro. Ele tinha 2 lendários em Isabel e Tiff, bem como um exército experiente. Eles estavam sendo liderados por um ser divino em si mesmo e, além disso, tinham o apoio contínuo da família Faolin. Isso era o que Lei Lin estava contando. Ele basicamente enviou todas as suas elites para essa batalha. Sua ambição evidentemente não era algo que um mero feudo com uma pequena população poderia satisfazer.